Olá, como vai? Tudo bem? Começando mais um programa Saúde em Santo André. E no programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do excelente trabalho do Banco de Leite do Hospital da Mulher aqui em Santo André. Para a gente conhecer um pouco mais, saber desse importante trabalho aqui na região, estou recebendo a Luciene Barbosa, nutricionista e também responsável pelo Banco de Leite do Hospital da Mulher em Santo André. Muito bem-vinda, obrigado por essa visita Obrigada. ilustre. Obrigada. Tudo bem com Eu que você? agradeço, tudo bem. É um importante trabalho, como eu disse, né? Parabéns pelo trabalho, nossa equipe esteve lá, daqui a pouco a gente vai ter algumas imagens mostrando esse trabalho em loco, né? Muito importante que vocês fazem e que é referência na nossa querida Santo André, né? Sim. Ele é um trabalho referência no município de Santo André. É um trabalho de formiguinha, né? Fomentado pelas mães que fazem a doação de leite e por toda a equipe que trabalha ali, né? Então, nós trabalhamos numa equipe com apoio da nossa diretoria e, consequentemente, esse trabalho silencioso, ele faz o quê? Ele proporciona a saúde, o aleitamento materno é mais que nutrir, né? Ele salva vidas, ele tem um fator imunológico, então isso carrega a proteção para o indivíduo. Você já está há quanto tempo no Hospital da Mulher? À frente, né, dessa campanha importante. Eu já estou há 16 anos à frente do Banco de Só Leite. tudo isso? Só tudo isso. É uma satisfação, dá para ver pelo brilho dos seus olhos, né? Sim. Sou apaixonada pelo que eu faço, junto com a equipe como um todo. Eu não sou sozinha, né, que faço isso, é uma equipe grande. Então, todas as pessoas que estão envolvidas ali, desde o motorista, da enfermeira que faz a coleta dos exames, as funcionárias do banco de leite, as nutricionistas, assistentes de banco de leite, todos envolvidos ali, eles fazem aquilo com muito amor e muito carinho, porque a gente sabe que o nosso trabalho é para beneficiar aqueles bebês receptores lá da unidade neonatal, Sim, né? sim. E aí a gente está promovendo a vida deles, com todos os cuidados que eles estão tendo da equipe médica, da enfermagem, mas o alimento quem leva somos nós. Com certeza. Esse trabalho foi uma meta de vida? Digamos que eu caí de paraquedas no banco de leite Sim. e me identifiquei muito com relação a isso, e a partir daí você cria laços de afetos, de carinho, e você vai estudando. Quanto mais você estuda sobre aleitamento materno e todos os benefícios que ele faz, você fica cada vez mais apaixonada. E quando você vê todo o mecanismo, né, daquela estrutura e o que a gente faz ali, então cada gotinha de leite salva uma vida. E é muito importante. Você é nutricionista, né? Sim, sou nutricionista. Já formada há quanto tempo? Há 35 Há anos. 35 anos. Não é para revelar sua idade, não, porque você aparenta ser muito jovem. Mas assim, você se especializou no aleitamento materno, é isso? Sim. Eu me especializei em nutrição materno-infantil, né? E aleitamento materno. Fiz alguns cursos do Ministério da Saúde. Lá no hospital nós somos Hospital Amigo da Criança, então tem uma questão dessa incentivo ao aleitamento materno. Então, eu participo da comissão. Então, a gente sempre está estudando, verificando, e aí é apaixonante, né? Então, Eu imagino que deva ser. Por que o leite humano é tão importante para a gente? O leite humano, ele é importante porque ele além de alimentar, né? Ele é um alimento padrão ouro, então ele é o melhor alimento que pode se ter, né? Então, além dele nutrir, ele vai proporcionar o quê? Os benefícios imunológicos que nenhum outro alimento tem. Então, ele vai proporcionar um vínculo maior entre mãe e filho, ele vai proporcionar para os bebês prematuros a formação da sua microbiota, que vai permitir que eles tenham uma recuperação melhor, uma sobrevida. Então, assim, o aleitamento materno, o leite doado, com todas as suas questões de processamento, ele vai permitir uma sobrevida para aquele bebê. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa na meta da ODS de 2030, a gente está caminhando para melhorar cada vez mais, porque é uma meta com relação ao aleitamento materno, aumentar o índice de aleitamento materno, porque isso eu vou estar melhorando a sobrevida das bebês. E esse índice tem aumentado ou não? Olha, se a gente pensar nos últimos 10 anos, ele tem aumentado.
mas bom. ele ainda não está dentro do ideal. Tá. O que seria o ideal hoje? Ideal seria, em média, 70% dos bebês nascidos sendo alimentados por aleitamento materno Isso exclusivo. hoje não acontece. Ainda não. Como é que estamos em relação a isso? Por volta de 50%. Muito pouco, né? Isso, muito né? pouco. Todo leite materno é sadio? Sim, Todo leite é? sim. É importante a mamãe saber disso, né? Todo leite é sadio. Quando as pessoas falam assim, o leite é fraco, o leite não é fraco. Ele vai ter tudo o que o bebê precisa. Cada mãe produz o leite adequado para o seu bebê. Então, com as necessidades específicas. O que pode acontecer muitas vezes é a questão do manejo, de como o bebê faz a retirada desse leite, processo de sucção. Então, assim, é o verificar, ter o olhar clínico e com carinho com relação àquela mãe que está amamentando, porque muitas vezes o bebê não está conseguindo tirar o leite de forma adequada, Sim. né? Ou o manejo não está de forma adequada. Isso não significa que o leite não é bom para o bebê. Ele é excelente, é o melhor que o bebê pode estar recebendo. Então, muitas vezes, uma pequena correção ali do braço, da posição da mãe, isso muda tudo com relação ao aleitamento materno. E aí a mãe tem um sucesso. Legal. Daqui a pouco eu tenho muitas dúvidas. Eu sou um jornalista muito curioso, né? Não poderia ser diferente. Mas antes da gente desenvolver isso, né? E na verdade a gente poder tirar essas dúvidas, principalmente, né, em relação com você, que são dúvidas das mães, eu quero falar um pouco mais sobre o Hospital da Mulher, sobre esse banco de leite do Hospital da Mulher aqui de Santo André, né? Como é que foi a história? Quando é que tudo isso começou? O banco de leite, ele começou em 2009. E aí a trajetória dele vem sempre com campanhas educacionais, porque o banco de leite, ele é um setor onde nós fazemos o quê? O apoio à proteção ao aleitamento materno. Então, tanto de mães internas como as mães externas, né? Que a gente chama as mães que os bebês não nasceram lá ou não estão mais internados. Então, esse acompanhamento das mães na maternidade, sobre o aleitamento materno, nos ambulatórios, facilita esse desenvolvimento. E, consequentemente, através das campanhas, das iniciativas do aleitamento materno, a gente vai melhorando cada vez mais a visão da população com relação à importância do aleitamento, com a importância da doação, são incentivados por campanhas. E a gente teve um fato muito interessante, foi na época da pandemia. Ah, é? Como é que foi? Porque quando começou tudo, a gente tinha em média 20, 25 doadoras mensais, né? Sim. E de repente, na pandemia, com todas as pessoas dentro de casa, surgiu também a campanha de doação de leite, e aí teve um boom, né? Onde a gente chegou a ter 75 doadoras. É mesmo? Olha que legal. E aí que crescimento, hein? Foi o crescimento, e aí a gente está mantendo isso por volta de 40. Hoje nós estamos com 47, mas a média aumentou 25% a quantidade de doadoras. Sim. E isso foi se mantendo depois da pandemia. Tá. Então, isso a pandemia foi um divisor para nós, com relação à divulgação. Eu acho que ficou mais visto, né? Sim, mais divulgado, né? Mais divulgado, as pessoas acho que estavam em casa, reclusas, com mais tempo, né? Reclusas, querendo ajudar o próximo. E aí a gente teve um aumento das doações de leite. Então, o emocional. Quando você fala, a gente vai conhecer aqui, a nossa equipe esteve presente lá, você sabe disso, né? Nós fizemos uma matéria, a gente vai conhecer mais de perto esse trabalho que vocês realizam. Mas quando você fala de 25% de doadoras, né? Isso representa o que em números de mulheres? Como que funciona isso? Então, nós tínhamos em torno de 20, 25, agora nós temos em torno, uma média de 50, teve aquele boom para 70, né? Que foi 50 mulheres, é isso? Não, 50 mulheres. 50, isso, 50 mulheres. Tá. Hoje nós estamos com 47 doadoras fixas, né? Sim. Mas isso ele vai mudando, né? Todo rotativo. dia, todo mês, toda semana, como funciona? O mensal é 47, né? Nós fazemos visitas domiciliares 3 vezes na semana, dentro da região que nós atendemos, né? Então, a gente atende a região de Santo André como um todo, todos os distritos, né? E também o nosso Paranapiacaba. E aí, consequentemente, dentro das nossas referências, nós temos as doadoras de Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Então, tudo isso está em torno do Hospital da Mulher, então, de Santo André. Então, nós fazemos essa coleta. Então, dessas 47, nós temos dessas regiões como um todo, né? Que bacana. E aí a gente faz visita domiciliar semanalmente, aonde elas nos elas são orientadas, elas tiram leite, a quantidade que ela está excedente para o bebê dela. Então, assim, não existe a quantidade máxima ou mínima. Cada qual tira o quanto elas conseguirem. Então, tem semana que, eu não consegui tirar essa semana, então vamos para a próxima semana. Nada é com pressão, porque é uma doação, é um gesto de amor, né? é voluntária, ela só está sendo sempre orientada, né? Porque pode, no processo da coleta, pode acontecer algumas intercorrências, e aí, quando a gente chega o leite para nós, para fazer todas as análises, a gente verificou que a cadeia fria não foi cumprida, ou questões de higiene não foram realizadas, e aí todo esse cuidado que a mãe teve acaba sendo perdido, né? Imagino. Então, a gente sempre está orientando quantas vezes for necessário para que a perda seja o mínimo possível com relação a isso. Legal. Luciane, eu quero que você chame essa matéria, convide as mulheres para assistir essa matéria um pouco mais, para a gente poder conhecer o trabalho que vocês realizam. Olha para aquela câmera e fala: mulheres, vamos conhecer o nosso trabalho. Vai lá, chama essa matéria. Então, vamos lá. Mulheres, mães que estão amamentando, ou mesmo famílias, né, que conhece alguém que esteja amamentando, venha conhecer a nossa matéria sobre o banco de leite. Vamos na matéria agora, vamos lá. Ter um bebê e não poder levá-lo da maternidade para casa. Só os pais que passaram por isso sabem dizer o tamanho da angústia. Essas imagens são da unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital da Mulher, em Santo André. Aqui, os bebês prematuros se recuperam do trauma de nascer antes da hora, crescem, ganham peso e são acompanhados bem de perto pela equipe de neonatologistas e enfermeiras, desde o nascimento até o momento mais esperado, o da alta. O caminho é longo e exige paciência. Neste processo, um item é fundamental para a evolução desses bebês: o leite da mãe. Ele protege a criança de infecções, doenças cardiorrespiratórias, diabetes, alergias e outros males. Ele tem tudo que o bebê precisa, né? Todos os nutrientes necessários, eles têm os fatores imunológicos, ele é tudo. O leite materno é mais do que um alimento. É garantia de força e saúde. Segundo o próprio Hospital da Mulher, um pote como esse, de aproximadamente 200 ml, alimenta até 11 bebês prematuros. Cada gota é um gesto de solidariedade. Muitas mamães ainda não têm leite, por isso os bebês dependem de doação. O hospital tem um banco de leite com capacidade de armazenar até 100 litros e atende aproximadamente 80% dos bebês internados. Ao todo, são 32 doadoras efetivas. O nosso leite é a fórmula que vai salvar a vida da nossa criança. Saber que eu sou uma doadora e eu posso ajudar outras mãezinhas que não conseguem é um prazer também. Se não fosse o leite de outras mães, a minha filha não ia ter bebido leite, né? O leite materno doado passa por um rigoroso processo de qualidade, que envolve a pasteurização e análise microbiológica. Esse benefício do aleitamento materno vai até a vida adulta. Todas as mães da cidade que estejam em condições adequadas de saúde e com sobra de leite podem doar. O hospital conta com um serviço domiciliar para a coleta. As informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp. Na palma da mão está a oportunidade de salvar vidas e contribuir com a redução da mortalidade infantil. A doação de leite é um gesto de amor. Isso para o bebê é uma questão de vida. E parabéns Obrigada. por esse trabalho maravilhoso. E eu quero agradecer você, toda a sua equipe, agradecer as mamães também que estiveram lá, né, Sim. fazendo, né, sendo doadoras naquele momento e aceitaram dar entrevistas pra gente. Com certeza. Ali tinha mães doadoras e mães
que são mães da unidade neonatal mesmo, que estavam tirando leite para o próprio bebê, mas tinham mães que eram mães doadoras, que os Sim. bebês estavam sadios e estavam tem o excedente, estava lá doando também. Quer dizer, muitas coisas me chamaram a atenção, mas uma delas é assim, um pote de 200 ml, de 200 a 300 ml, Sim, alimenta 11 bebês. É isso mesmo? é isso Que mesmo. potência! Porque a gente fala assim, porque muitas vezes, dependendo da quantidade. Então, um bebê internado, ele muitas vezes está tomando meio ml. A gente começa com a colossoterapia, né? Que é um tratamento onde os bebês, nas 48 horas de vida, é um protocolo, onde os bebês, nas primeiras 48 horas de vida, eles recebem meio ml cada cantinho da boca para fazer o quê? Para que haja já a formação e ajuda na formação da microbiota desse bebê. Ou seja, ele está em jejum, teoricamente, mas ele está recebendo um alimento que já vai estar proporcionando a formação, né? A lubrificação da microbiota dele, para que haja o quê? Ele consiga receber o alimento seguinte e medicações e tudo mais. Então, para o bebê prematuro, isso é um fator importantíssimo. Então, imagine, meio ml a cada 6 horas no cantinho da boca. E tem bebês que depois, em dieta, começam a receber 1 ml, 2 ml, 3 ml. Então, um vidro de 200, 300 ml, ele dá para o bebê, a gente tem que usar ele em 24 horas. Em 24 horas, tem um tempo ali. Isso. Mesmo estando ali bem conservado, tudo, é isso? Mesmo que ele passou pelo processo de pasteurização, quando ele é descongelado para ser ofertado, ele tem que ser utilizado em 24 horas. Então, por isso que um vidro acaba sendo administrado para vários bebês. Então, um vidro de leite de 200, 300 ml, ele vai ter diversos receptores. Então, aquela mãe doadora, ela está beneficiando não só um bebê, ela está beneficiando vários bebês. Legal. Por exemplo, assim, me corrija se eu estiver errado, né? A cada retirada do leite, vamos dizer assim, de cada mamãe, de cada seio, que a gente pode falar, não sei como é que funciona isso, queria que você me explicasse. Quantos ml cada mãe consegue encher um potinho, consegue ser doadora naquele dia ou naquele momento? Como que funciona? Olha, cada mulher... Varia, né? Varia. Tem uma variação. Então, cada mulher produz uma quantidade adequada para o seu bebê. Porque assim, a gente diz assim, que a mama da mãe, né, ela não tem que ser depósito, ela é fábrica. Então, conforme o bebê vai sugando, vai tendo a saída desse leite, né? Produz mais leite. Produz também, mais né? leite. Quanto mais ela amamenta, mais ela produz leite. Então, consequentemente, o excedente que ela vai estar retirando, algumas mamadas, dependendo do quanto foi o fluxo e o bebê mamou, vai ser uma quantidade X, e uma outra mamada vai ser quantidade Y. Então, assim, eu não tenho... Não tem um valor exato, Não né? tem um valor exato. Eu não consigo... mensurar, né? porque ainda não existe uma forma de você ver isso. E depende muito do estado emocional de cada mãe também, etc. Existem variáveis, né? Isso. Eu queria que você falasse, Luciane, sobre a estrutura. Como que é a estrutura para receber todas essas mães lá no hospital? Me conta. Bom, nós temos contato via telefone, né? Esse WhatsApp que está sendo disponibilizado na matéria. Sim, no final a gente vai colocar aqui no lettering aí, todos os contatos aqui. Então tá. Legal. Ele está relacionado à questão da Colab. Então, toda mãe que entra em acesso com esse WhatsApp, ela vai ser direcionada para fazer um pré-cadastro. E aí a equipe do Banco de Leite entra em contato com ela, para que a gente faça o quê? Finalize o cadastro, que são para saber se a mãe está saudável, as condições de pré-natal, as condições do bebê, se ela está amamentando, porque uma das fatores primordiais é o quê? A mãe que está doando, ela tem que estar amamentando o bebê dela, porque sempre a prioridade vai ser o bebê dela. Então, assim, é o leite excedente, mas o bebê dela tem que estar em aleitamento materno, né? Porque assim, não tem sentido ela não estar amamentando o bebê dela e doar o leite para outro bebê. Então, a prioridade sempre o bebê dela. Por isso que tem essas variações com relação aos volumes, tá? Entendi. Então, ela entra em contato conosco, fazemos o cadastro, né? Depois do cadastro, ela recebe todas as orientações necessárias, é colocada no nosso roteiro, onde a gente vai fazer uma logística para fazer as visitas. Na primeira visita, normalmente a gente leva o kit. Esse kit contém vidros esterilizados, máscaras,
toucas, etiquetas, elásticos, para que ela possa fazer o quê? Retirar esse leite com segurança, armazenar no local correto, que é o leite, o vidro com tampa plástica já esterilizado. E aí ela vai armazenar esse leite no congelador ou no freezer da casa dela. Esse armazenamento pode durar um período de 15 dias. E cada vez que ela tira esse leite, então ela tirou hoje, exemplo, tirou 20 ml. Então ela tirou nessa ordenha 20 ml de leite, colocou no potinho e armazenou no freezer. No período noturno, ela continua com excedente de leite, ela vai tirar mais um pouco de leite. Aí ela tirou 50 ml. Então, esses 50 ml, ela vai colocar em cima daquele que já está congelado, fazendo camadas sobre camadas. Olha, que interessante. E aí, consequentemente, ela vai preenchendo aquele vidro. Sim. E aí, depois de uma semana, a gente vai buscar esse vidro na residência dela, para que a gente faça todo depois o outro processo, que é as análises físico, química, o processo de pasteurização, aonde aquele leite que tinha uma validade em domicílio, congelado, cru, de 15 dias, depois de pasteurizado, ele tem uma validade de 6 meses. De 6 meses. Por isso Olha eu consigo atender inúmeros bebês. Olha que interessante. Então, muitas vezes ela doou hoje, né? Ah. E esse leite vai ser utilizado daqui 3, 4 meses, porque estava ali para aquele bebê específico, entendeu? Sim. Existe um ritual, um jeito para que a mãe possa retirar esse leite? Como é que vocês explicam isso para ela? Existe todo um detalhamento, né? Sim. Como que funciona isso? A gente sempre pede para a mãe ter a questão da higiene, né? Sim. Tirar os adornos, lavar as mãos de forma adequada, prender os cabelos, colocar máscaras, né? E aí ela vai fazer a retirada desse leite, ou manualmente, que ela vai ser orientada, né? Própria massagem e depois a ordenha manual, ou ela pode usar a bombinha. A gente sempre explica qual tipo de bombinha, e é importante que essa bombinha ela esteja sempre esterilizada a cada retirada do leite. Cada uso que ela for fazer, ela vai estar fazendo a esterilização dela. Então, assim, é um pouquinho trabalhoso, mas isso é importante para a qualidade e segurança do alimento que vai ser ofertado ali, né? Retirado. E aí a gente orienta essa mãe, ela vai fazendo esse ritual. Então, ela tirou, armazenou, congelou, aí depois na próxima é a mesma coisa. Higiene das bombinhas, higiene das mãos, paramentação total, e aí tira novamente esse leite e coloca por cima daquele, formando camadinhas por camadinhas. Que bacana, e aí depois a gente vai buscar esse leite. Né? Me diz uma coisa, estrutura física de vocês, né? A gente sabe que recentemente, no ano passado, vocês passaram por uma revitalização, uma reestruturação. Eu queria que você contasse como é que vocês estão aparelhados. Nós temos todos os nossos equipamentos do processo de pasteurização. Sim. Inclusive, depois dessa revitalização da parte estrutural do banco de leite, nós tivemos a aquisição de 2 bombas elétricas que nós não tínhamos, então isso facilita muito a retirada do leite das mães que estão internadas, que vão ordenhar o leite cru para o próprio bebê. Então, isso aumentou a incidência da procura de mães ali para que façam isso. Então, elas vão mais vezes ao banco de leite, porque muitas vezes, tirando na bombinha manual ou na parte manual mesmo com a própria mão, tem mães que não conseguem, sentem dificuldade. E esse equipamento, que foram as bombinhas elétricas, trouxeram um grande benefício para as mães, para a equipe, e aí a gente consegue ter o leite cru da própria mãe em maior quantidade. E isso é muito bom porque tem toda a parte imunológica, todos os nutrientes que aquela mãe está passando para o bebê dela. Então, ela se sente parte do tratamento ali. Então, é muito importante isso. E sua equipe? A sua equipe não pode ficar de fora, né? Não, minha equipe não pode ficar de fora. Quantas pessoas você coordena? Aqueles anjos maravilhosos, né? A minha equipe é composta por 15 pessoas. 15 pessoas. Nutricionistas, técnicas de nutrição, assistentes de banco de leite. E, paralelo a isso, nós temos uma técnica de enfermagem que vai conosco para fazer as coletas dos exames de sangue das mães, que é importante, faz parte do cadastro. Então, toda doadora, ela passa não só pelo processo do cadastro, saber se ela está apta a ser doadora, mas também os exames de sorologia são importantes, que nós fazemos todas as doadoras, e quando elas estão doando por um período superior a 6 meses, elas refazem os exames. Então, os exames são refeitos a cada 6 meses. Então, existem mães que doam por mais de... Existem aquelas que doam
um mês, mas tem Sim. aquelas que dão 1 ano, 2 anos. E vira um vínculo ali tão bacana, né? A gente teve mães, não vou citar nomes, Sim, porque a sim. gente Ah. acaba esquecendo, É. mas assim, que a gente ia na casa e o bebê já estava andando, entregava o leite, e aí era muito... Eu lembro o nome do bebê, que era Gael. O Gael, ele já ia com a roupinha de natação, porque ele já estava indo para natação, ele ia lá com o potinho de leite para entregar para Renata, né? Que o leitinho. Então, a mãe dele tirava. Então, desde quando ele nasceu, ela era doadora, ela foi doadora por 2 anos e meio. Então, isso é muito bacana. E a gente vê a evolução dos bebês, sim, né? Sim, legal, né? Mamando exclusivamente, depois entra com alimentação complementar e continua com aleitamento materno. Todos Depois com já saúde, está indo para a escolinha e verdade. continua com aleitamento materno. Que legal. Você, como nutricionista, obviamente deve orientar as mulheres também, as mamães, né, em relação à alimentação que ela deve seguir. É isso? E que tipo de alimentação que seria, assim, talvez mais rica para ela produzir mais leite, um leite de qualidade, enfim? Assim, alimentação, claro, a gente orienta quando é necessário, Sim. mas assim, não existe restrições tá. alimentares para quem está amamentando. O que a gente pede é que é uma alimentação saudável, como qualquer pessoa poderia ter, né? Com hábitos de consumir frutas, verduras e legumes, evitar frituras, alimentos adocicados, né? Um bom fracionamento e a boa ingestão de líquidos. E aí a gente pensa nos líquidos, são líquidos como água, suco, chá claro, são chás de ervas. Então, esses alimentos, eles são benéficos para a saúde da mulher, como também para a produção do leite. Em relação ao tabaco e ao álcool, qual é o papel desses dois negativos aí para a mamãe? A gente sabe que o tabagismo, ele prejudica a produção do leite materno. Então, assim, a nicotina, ele é um bloqueador da ocitocina e da prolactina, que são os hormônios que fazem a produção do leite. Então, assim, a princípio, a mãe pode não sentir essa diminuição da produção do leite, mas com o decorrer do tempo, sabe-se que a nicotina, ela bloqueia um pouco a produção desse leite. Então, a gente não orienta. Sim. E dentro do nosso, quando a gente faz o cadastro, um dos critérios é saber se essa mãe é tabagista ou não, né? O álcool, ele passa para o leite materno. Então, assim, ele não é indicado, né? Sim, sim. A gente sempre orienta o não uso de bebidas alcoólicas, o não uso de bebidas como cafeína, chás estimulantes. Então, assim, ela pode tomar qualquer tipo de líquidos, mas a gente pede para estar evitando esses outros alimentos. Em relação à doença, existe alguma doença ou algumas doenças que acabam impossibilitando da mãe ser doadora? A doença que impossibilita a mãe de amamentar e de ser doadora é o HIV, né? A AIDS. Então, esse bebê, quando a mãe tem o HIV positivo, ela normalmente não amamenta, e aí tem todo um programa específico para esse bebê de acompanhamento, né? Mas existem algumas outras doenças que a gente tem que ir acompanhando. Por quê? O que acontece? São doenças e uso de medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que são compatíveis com a amamentação. Então, a mãe pode estar amamentando, fazendo um tratamento de uma doença crônica, está amamentando o seu bebê, e o medicamento seja compatível. Porém, ele pode não ser compatível com a doação de leite, porque quem é o meu receptor não é um bebê sadio, é um bebê prematuro, de baixo peso ou com alguma patologia. Então, a gente, com relação às medicações, nós fazemos todo um critério de orientação para as mães, para as doadoras, e sempre que elas vão entrar com alguma medicação, porque todo mundo pode ficar doente e entrar com medicação, a gente pede para elas nos comunicar qual a medicação e a gente vai orientar da melhor forma possível. Vai fazer um exame, vai tomar contraste, qual o tempo que pode tirar o leite. Então, tudo isso a gente vai orientando individualmente cada doadora. Então, assim, a gente tem um bate-papo ali, uma conexão com a doadora muito importante, porque ela está fazendo um gesto de amor ali, né? Sim. E aí, consequentemente, tudo que a gente pede para ela, olha, tá tomando medicamento, vai avisar, fazer algum exame que precisa fazer um contraste, pode continuar doando ou não. E muitas vezes ela faz um questionamento mesmo, até pro bebê dela, né? Porque muitas vezes ela não sabe se aquele medicamento pode pro bebê dela ou não. Então, a gente
faz esses critérios, porque existem algumas patologias e alguns medicamentos em si que, infelizmente, a mãe pode amamentar, mas não pode fazer a doação. E aí a gente orienta e faz todo o apoio necessário para aquela mãe, como ela pode estar fazendo isso. Que bacana. Luciene, eu gostaria de ficar aqui com você por mais uma hora, porque o assunto é muito rico, é amplo, é de amor, né? Quando a gente Sim. fala de amor, a gente sempre tem repertório para mais 50 horas, se possível. Pois né? Nós estamos numa casa parlamentar, né? Nós estamos na Câmara Municipal de Santo André. E eu não poderia terminar essa entrevista sem antes te perguntar de que maneira os nossos parlamentares, de que maneira essa casa parlamentar tão importante de Santo André pode contribuir com o Banco de Leite, com o Hospital da Mulher, enfim, em termos de divulgação, enfim, eu gostaria de deixar essa palavra com você. Uma das coisas mais importantes é sempre apoiar, né? Apoiar o aleitamento materno, apoiar a doação de leite, incentivar as mulheres que estão amamentando, que elas são potenciais doadoras, né? Então, elas têm que ser informadas. Então, eu acho que é um caminho, né? Um canal que possa fazer o quê? Apoiar, fazer o quê? A divulgação, né? E incentivar. Para divulgação, quem tiver dúvida, mamãe que tiver dúvida, queira chegar ali com mais facilidade para fazer algumas perguntas, alguns questionamentos que não deu tempo aqui, quais são os canais de comunicação de vocês, por favor? Nós temos os telefones do Banco de Leite, que é o 4478-5027, 4478-5048. Temos o e-mail do Banco de Leite, que é blh.hm@santandré.sp.gov.br. E temos o WhatsApp da Prefeitura, que também faz com que elas façam o pré-cadastro e entrem em contato conosco. Luciene, estamos terminando. Quero que você deixe aí um recado para essas mamães. Mães que estão amamentando seus bebês, sigam com o aleitamento materno, que é o melhor que o seu bebê pode estar recebendo. E se você se sentir segura e tiver leite em excedente, mesmo que seja a quantidade que for, entre em contato conosco, porque um gesto de amor, cada gotinha que você possa retirar, salva vidas. Legal. Luciene Barbosa, nutricionista e responsável pelo Banco de Leite do Hospital da Mulher de Santo André. Gratidão, obrigado, parabéns por esse importante trabalho que vocês fazem. Deixa um beijão lá, manda um beijão, grande abraço para sua equipe, que é uma equipe maravilhosa. Muito obrigada. Deixa o nosso carinho lá, tá bom? Tá certo. Obrigado, até a próxima. Até. Obrigada. Legal, e a você também os nossos profundos agradecimentos. Muito obrigado pela sua importante audiência e até o próximo programa Saúde em Santo André. Até lá.